Capítulo 3. A pergunta persistente. Todos que testemunharam os emocionantes eventos de 1989 e o colapso do Império Soviético terão suas próprias lembranças indeléveis do que foi chamado o ano do século, o exultante desmanchar do Muro de Berlim, as flores saindo dos canos dos tanques soviéticos e o derrubar das estátuas de Marx, Lenin e Stalin. Minhas lembranças prediletas são os relatos e as imagens da Revolução de Veludo da Tchecoslováquia, em especial dos gigantescos comícios na Praça Václav, em Praga, novembro de 1989, com as respostas espontâneas da multidão e as palestras encantadoras de uma figura esbelta, jovem, de bigode, na sacada do escritório. De Václav Havel, tornou-se o internacionalmente famoso presidente da República Livre Tcheca, mas para seu próprio povo já era bem conhecido como dramaturgo, escritor que falava a verdade frente ao poder do autoritarismo soviético, dissidente e porta-voz fundador do movimento da Carta Régia de 77. Essa última posição trouxe a Havel 2 sentenças de prisão, uma após um simulacro de julgamento para 4 anos e meio de trabalho forçado numa instituição correcional de primeira categoria, em 1979. Enquanto ali, Havel escreveu Cartas para Olga, uma série de reflexões sobre a vida em forma de cartas semanais para sua esposa. Publicado por ele mesmo quase imediatamente no estilo Simida russo, o livro Cartas para Olga juntou-se às cartas de Dietrich Bonhoeffer escritos durante a Segunda Guerra Mundial, cartas e documentos da prisão e do sexto século de Boëthius, Consolação da Filosofia, como as 3 obras clássicas do Ocidente escritas da prisão. As cartas semanais de Havel, sempre rigidamente censuradas e nunca tendo como certeza que seriam entregues, eram os únicos escritos permitidos. Dentro de pouco tempo, elas passaram a dar significado ao seu aprisionamento. Mais tarde, ele escreveu: essas cartas me deram a oportunidade de desenvolver uma nova maneira de observar a mim mesmo e examinar minhas atitudes nas coisas fundamentais da vida. Tornei-me mais e mais envolvido nelas. Dependia delas, ao ponto de nada mais ter importância. Nas cartas, Havel deslancha como um herói em uma cruzada. Ele está resolvido a suportar todos os testes que a fatalidade e a vida da prisão puseram no seu caminho. Mas logo ele descobre que, embora tenha dominado as dificuldades físicas da prisão, ele enfrenta a luta muito mais dura pelo significado da vida. Ao seguir nessa procura mais perigosa, Havel toca em muitos temas, tais como a natureza da fé e do fanatismo e as tendências desumanizadoras do mundo moderno. Mas um tema volta repetidamente e aumenta até se tornar central em suas 144 cartas. Responsabilidade como chave da identidade humana. Para cada um de nós, nossa identidade tem importância suprema. Seja o que for que outras pessoas pensem, seja o que as outras filosofias dizem, quaisquer que sejam as sugestões que façam os altos e baixos da vida, agimos e pensamos intuitivamente como possuidores de valor supremo. Simone Weil fala por todos nós quando escreve: não possuímos nada nesse mundo senão o poder de dizer eu. Mas por quê? Considerando quantos milhões de outros estão vivos ao mesmo tempo que nós, quanto mais os incontáveis bilhões que vieram antes de nós e virão depois, como explicar essa intuição contra todas as possibilidades? Como explicar essa intuição contra todas as probabilidades? A convicção crescente de Havel é que
O segredo do homem está no segredo de sua responsabilidade. Nenhum de nós chega ao mundo completo. Nenhum de nós possui a sabedoria e força para criar-nos por nós mesmos. Crescemos e amadurecemos ao responder àquilo que está fora de nós. Mas não apenas respondemos às demais pessoas ou à sociedade, quanto mais às coisas internas, como nossa consciência ou nossos genes. Tais respostas são relativamente triviais. No mais alto e mais humano de nós, estamos respondendo àquilo que está por trás do mundo e da própria vida. É somente através da resposta e do tornar-se crescentemente responsável, argumenta Ravel, que nos firmamos sobre os próprios pés. Ele passa então a asseverar o que todos esses pensamentos o conduziram a concluir. Eu diria que nossa responsabilidade é uma faca que usamos para esculpir nossas características próprias inimitáveis no panorama do ser. É a caneta com a qual escrevemos a história do ser, a história da nova criação do mundo que cada nova existência humana sempre é. Uma faca para esculpir nosso retrato sobre a realidade? Uma caneta com a qual escrever nossas histórias sobre o pergaminho da história? As imagens de Ravel do poder da responsabilidade são vívidas e ele passa então a descrever essa visão responsável da vida humana como uma conversa entre o eu e o olho. O eu, como vemos a nós mesmos, e o olho por trás de tudo para o qual estamos respondendo. Em outro lugar, ele usa a metáfora de uma voz que nos chama, mas ele reconhece que isso pede a pergunta. A responsabilidade humana, como sugere a própria palavra, é responsabilidade para com algo. Para quê? Qual é esse instante de autoridade onipresente, onipotente, impossível de enganar, e onde, na verdade, ele reside? Aqui Ravel sofre. Se a responsabilidade envolve tantas coisas, então é infinitamente importante saber para o que ou quem estamos respondendo. É claro que esse olho ou essa voz é mais alta do que a consciência e mais urgente do que amigos próximos e autoridades públicas. Na verdade, ele tateia e insiste que provém de alguém com quem eu me relaciono inteiramente e para quem, afinal, eu faria tudo. Ao mesmo tempo, este alguém se dirige a mim direta e pessoalmente. Mas quem é Deus? Ravel não consegue elevar-se a essa conclusão. Ele admite, porém, que, pela primeira vez em minha vida, eu estava, se posso permitir-me tal comparação, diretamente diante do estudo do próprio Senhor. Infelizmente para as cartas, mas felizmente para Václav Havel, ele não ficou muito mais tempo na prisão. Assim, as cartas são uma conversa cortada abruptamente com sua soltura e contém poucas conclusões resolvidas. Mas sua luta revela profundo desejo e contradição no pensamento contemporâneo. Por um lado, cada identidade humana assume e requer responsabilidade. Como disse Ravel, responsabilidade, na verdade, estabelece a identidade, mas não somos responsáveis em razão de nossa identidade. Temos identidade porque somos responsáveis. Por outro lado, a noção de responsabilidade e conversas sobre chamados permanecem confusamente vazios, a não ser que haja algo ou alguém a quem somos responsáveis ou respondedores, a quem possamos responder. Não existe chamado se não há quem chame. A pergunta biográfica. Václav Havel é raro entre os líderes políticos do mundo atual, mas seus questionamentos apaixonados são paralelos a dilemas semelhantes em nível mais simples. Juntas, essas lutas destacam outro ponto de entrada
profundamente pessoal que enxerga a importância da verdade do chamado. A noção de chamado ou vocação é vital para cada um de nós porque toca a busca moderna de base para a identidade individual e compreensão do próprio ser humano. Parte de nossa crise contemporânea de identidade pode ser resumida dizendo que as pessoas modernas são assombradas por uma inescapável questão de biografia. Quem sou eu? Desde as capas de revistas aos divãs dos psiquiatras até palestras populares, somos inundados com respostas autoestilizadas para esta pergunta. Mas muitas pessoas estão insatisfeitas com as respostas que nos estão sendo vendidas porque elas têm uma terrível deficiência. Não explicam o que está no cerne do desejo de cada um de nós: saber por que somos, cada qual, únicos, totalmente excepcionais e, assim, significativos como seres humanos. Alguns anos atrás, saí do apartamento de um amigo no bairro Upper East Side de Nova York e encontrei no corredor um jovem de olhar intenso na casa dos 20 anos, do lado de fora do que acabou sendo o consultório de seu psiquiatra. Ele batia na mesa de telefone do corredor, xingando com veemência. Toda vez que vou falar com um homem, saio espetado nas suas categorias como uma borboleta presa num pôster de exibidor por um alfinete de cabeça. Com tais sentimentos, pensei eu, ele poderia ter gasto o seu dinheiro de outro jeito melhor. Mas era indiscutível o seu ponto de vista. Muitas das categorias que as pessoas oferecem como explicação ou cura são gerais demais. No caso do rapaz no corredor, as categorias eram também inteiramente negativas. Assim, os marxistas nos interpretam por categorias de classe, os freudianos por categorias de neurose infantil, os feministas pelo gênero e os comentaristas populares de toda sorte pelo perfil da geração, como a geração muda, a baby boomers, a geração X e assim por diante. Em cada caso, a perspectiva pode ser relativamente verdadeira ou falsa, útil ou inútil, mas eles não discutem a profunda questão: quem sou eu? Por que eu estou vivo? Simplesmente, as categorias nunca nos discutem como indivíduos. Na melhor das hipóteses, nossa individualidade está perdida na generalidade. Na pior das hipóteses, é contradita e negada. Essas categorias nos forçam a deitar sobre o leito procrústeo e o que houver a nosso respeito que não se enquadra, eles cortam. Aparam o retrato de nossa personalidade para caber dentro de seus porta-retratos produzidos em massa. Todas as tentativas de explicar a individualidade humana em termos gerais podem ser resumidas em variações de ser constrangido a ser. A inadequação é óbvia. Tornamo-nos prisioneiros de nossa categoria, seja ela gênero, classe, raça, geração ou antepassados. Uma segunda posição, esta oposta à primeira, igualmente tem óbvios pontos fracos, variações da coragem de ser. Essa visão diz que todos temos a liberdade, alguns a veem como a terrível liberdade de ser aquilo que quisermos. Só precisamos de coragem e força de vontade. Podemos, na verdade, inventar a nós mesmos. Uma versão clássica dessa posição está em Coriolano, de William Shakespeare, que se portava como se o homem fosse autor de si mesmo e não conhecesse outro parente. Semelhantemente, John Keats mais tarde disse: o que é criativo deve criar a si mesmo. Essa posição hoje nos convida de inúmeras formas. Numa versão da alta sociedade, um fabricante de perfume francês vende sua fragrância com os dizeres: a vida é mais bela quando vivida conforme o próprio script. Não muito tempo atrás, em círculos intelectuais franceses, grandes termos existencialistas
eram usados para retratar a coragem de ser como uma posição heróica de autenticidade contra a má-fé e o absurdo final. Mais próximos a nós, essa posição vem nas palavras "Seja tudo o que você foi feito para ser", slogan do Exército norte-americano. Ou simplesmente "Just do it", simplesmente faça, Nike. Seja simplesmente, siga seus sonhos, ou você pode tudo se acredita em você mesmo. Sem dúvida, a versão mais perigosa, mas sedutora dessa coragem de ser vem de Friedrich Nietzsche e seus discípulos. Deus está morto, afirmam eles, portanto o significado não é revelado. Não podemos lê-lo das páginas do universo como creem os proponentes da ficção da lei natural. Em vez disso, começamos do abismo de um mundo sem significado e, através da pura força de vontade, criamos nosso próprio significado a partir do nada. Daí a coragem de ser do super-homem. De acordo com Nietzsche, só temos duas escolhas: obedecer a nós mesmos ou ser comandados por outros, que não deixa escolha para os heróis que desejam subir além no nível da manada até as montanhas mais altas. Eles têm de buscar sua coragem, agir em prol de si mesmos para tornar-se indivíduos que são. Isso requer autodomínio e força de vontade. Seu alvo é poder dizer com Nietzsche: "Eu, de minha própria vontade, desejei que fosse assim." Na sociedade ocidental e mais no âmbito da classe média, identidade tornou-se um dos mais importantes projetos particulares e devotos da grande procura por construir minha identidade. Focalizam primeira e centralmente no corpo. Daí a fascinação com livros de receitas, manuais de exercício e programas de regime, e as fortunas incríveis feitas com alimentos naturais, drogas, cirurgia plástica, produtos para cuidar, firmar ou moldar o corpo, máquinas para exercícios e livros de autoajuda de toda espécie. Essa autoconstrução é incessante e muito dispendiosa. Com a paixão por higiene e segurança pública e a virulência das campanhas contra o cigarro demonstram, até mesmo a política se torna uma forma de cuidar do corpo por outros meios. Afinal de contas, na visão secular, o corpo é tudo que possuímos e tudo que somos. Como diz um best-seller da macrobiótica, a cozinha é o estúdio onde a vida é formada. Só você é o artista que desenha o quadro de sua vida. O absurdo dessa posição é óbvio para todos, exceto os ricos, os fortes, os abastados, os jovens e os fanáticos. Ainda que pudéssemos fazer tudo o que queremos, resta a pergunta: o que é que queremos? A quase onipotência de nosso meio de liberdade volta a dar as mãos ao quase vazio de nossa finalidade. Não temos um propósito que se coadune com nossa técnica. Ironicamente, temos a maior capacidade quando temos menor ideia de para que ela serve. Isto nos faz vulneráveis a todos os serviços de especialistas cujos métodos de autoajuda prometem tudo o que almejamos, mas acabam entregando-nos novas formas de constrangimento e cobrando-nos por isso. Outro aspecto é que a realidade nos lembra que toda vontade no mundo pode não fazer com que nos tornemos naquilo que queremos ser. No que concerne à força de vontade, a força pode estar aí, mas a força é uma raridade. A verdadeira identidade é sempre concedida socialmente mais do que autoconstruída. E assim, não conseguimos alcançá-la com métodos de autoajuda. Em suma, é necessário mais do que coragem de ser. Se ser constrangido a ser não nos ajuda como indivíduos, dizerem a nós que nossa individualidade é toda uma questão de ter coragem de ser não é nada realista.
pouco nos surpreende que esteja crescendo em popularidade uma terceira posição. A terceira perspectiva vê a individualidade como sendo constituído para ser. Desde o nascimento, dizem estes, portamos as sementes de nosso caráter essencial. Levamos conosco o enredo da história de nossa vida. Descrito como a teoria da semente e desenvolvido de acordo com o pensamento da nova era, esse pensamento vê a cada pessoa como possuidora não só de alma, como também de companheiro de alma. Esse espírito guia, ou daemônio, nos dirige até mesmo na escolha de nosso corpo e de nossos pais. O segredo da vida é, portanto, saber ler a história de nossa vida e vislumbrar o espírito guia em ação, dando-lhe pleno controle. Só assim a semente se tornará a árvore e cada um crescerá para ser a pessoa que fomos constituídos para ser, pelo nosso destino pessoal, pela fatalidade. A natureza de todos, disse Pablo Picasso, é determinada anteriormente. Começando por quem somos como indivíduos, essa posição pelo menos leva a sério a individualidade, mas as palavras fatalidade e predeterminado traem a falácia dessa terceira perspectiva. Cada uma das três posições contém um germe da verdade. Até certo ponto, somos constituídos a ser. É muito importante compreender as muitas forças que nos moldam. Para isto, precisamos também ter coragem para ser, se verdadeiramente queremos ser nós mesmos e não prisioneiros do passado ou vítimas de nossas circunstâncias. Até certo ponto, essa coragem de ser estará na trajetória daquilo que fomos constituídos a ser. Mas qualquer que aprecie o significado dessas três abordagens e suas falácias, especialmente para alguém que sinta a força de sua apaixonada unicidade, poderá ver a maravilha da verdade do chamado. Onde essas três perspectivas estão deficientes ou indo em direção errada, o chamado toma seu lugar. Em vez de sermos constrangidos a ser, somos chamados para ser. Aquele que chama nos vê e fala a nós como indivíduos, únicos, especiais, preciosos, significativos e livres para responder. Aquele que nos chama é pessoal, como também infinito e pessoal em si mesmo, não apenas para nós. Assim, nós que somos chamados, somos contemplados como indivíduos e convidados para um relacionamento. Eu vos chamei pelo nome, disse o Senhor. Somos conhecidos com uma intimidade que é fonte de gratidão e maravilha para tremer a alma. Tal conhecimento, diz o salmista, é assombrosamente maravilhoso para mim. A noção da vida como karma, ou a crença de que seu futuro está imutavelmente escrito, está tão longe da verdade do chamado quanto se pode chegar. Ser humano é responder ao chamado de Deus. Isso é muito mais profundo do que a exortação de escrever seu próprio roteiro da vida. Responder o chamado requer coragem, mas não estamos puramente sozinhos. O desafio não depende total e somente de nós. Levantar-nos pelos cordões dos próprios sapatos é desnecessário e irreal. Responder o chamado significa erguer-se diante do desafio, mas em conversa e companheirismo, numa relação íntima entre a pessoa chamada e aquele que chama. Em contraste com constituídos a ser e o senso de que a vida é fatídica e predeterminada, chamado para ser enfatiza a liberdade e o futuro. Quem sou eu? Não é simples questão de ler de volta as lembranças antigas que intimam e anunciam o nosso destino mais tarde. Deus nos conduz para a frente à medida que respondemos ao seu chamado. Seguindo o seu chamado, tornamo-nos naquilo que fomos constituídos para ser,
mediante a criação. Também nos tornamos o que ainda não somos e só podemos nos tornar quando recriados como um povo chamado. Afinal, como escreveu Václav Havel, na carta que concluiu o assunto de responsabilidade. Nossa identidade nunca é nossa possessão como algo dado, completo e inquestionável. Em vez de lugar em que sentar ou almofada em que se recostar, a identidade humana não é fixa nem final nesta vida. É incompleta. Sendo assim, é possível recusarmos o chamado e permanecer disforme, não respondendo e irresponsável. Ou podemos responder o chamado e levantar para nos tornarmos as criaturas magníficas que somente aquele que chama pode nos chamar para ser. Essa seria uma receita para uma personalidade sem rosto? Pelo contrário, como ressaltou C.S. Lewis, quanto mais nós tirarmos o que chamamos de nós mesmos do caminho e permitirmos que ele tome conta, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. A alternativa para isso seria um verdadeiro desastre. Quanto mais o resisto e tento viver por minha própria conta, mais sou dominado pela minha hereditariedade, educação, meio ambiente e desejos naturais. Na verdade, aquilo que com tanto orgulho denomino de eu mesmo, torna-se apenas ponto de encontro para as fileiras de eventos que nunca comecei e jamais consigo fazer parar. Somente quando respondemos a Cristo e seguimos seu chamado é que nos tornamos quem somos de verdade, com personalidade própria. No que concerne à identidade, as pessoas modernas viraram completamente as coisas. Professam estar incertos quanto a Deus e fingem ter certeza de si mesmas. Os seguidores de Cristo colocam as coisas em outra perspectiva. Incertos de nós mesmos, temos certeza de Deus. Ninguém capturou melhor essa tensão que Dietrich Bonhoeffer, de sua cela em Berlim, no aproximar de seus últimos dias e dos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Quem sou eu? Quem sou eu? Muitas vezes eles me dizem que eu sairia do confinamento de minha cela, calma, alegre e firmemente, como um fidalgo de sua casa de campo. Quem sou eu? Muitas vezes eles me dizem que eu poderia conversar com os guardas de minha prisão com liberdade, amizade e clareza, como se fosse eu a comandar. Quem sou eu? Eles também me dizem que eu suportaria os dias de meu infortúnio com equidade, sorrindo, orgulhoso, como quem está acostumado a vencer. Sou então realmente tudo que os outros homens dizem? Ou sou apenas o que conheço de mim mesmo? Inquieto e carente e doente, como ave engaiolada, lutando para respirar como se mãos estivessem comprimindo minha garganta, faminto de cores, de flores, de vozes de aves, sedento de palavras de bondade, de bons vizinhos, tremendo de ira com despotismo e humilhação mesquinha, enlevado pela expectativa de grandes eventos, sem força, sofrendo por amigos em distância infinita, cansado e vazio de oração, de pensar, de fazer, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo. Quem sou eu? Este ou o outro? Sou eu hoje uma pessoa e amanhã serei outra? Sou ambos de uma só vez? Hipócrita perante os outros e diante de mim, um fraco, desprezível e desastrado? Ou existe algo em mim ainda como um exército vencido, fugindo em desordem da vitória já atingida? Quem sou eu? Elas zombam essas minhas perguntas solitárias. Quem quer que eu seja?
Tu sabes, ó Deus, que sou teu. Você quer conhecer o segredo do mistério de seu próprio ser e subir para tornar-se o que nasceu para ser? Ouça Jesus de Nazaré. Responda a seu chamado.